Ok, professor, gravando. Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à nossa oitava reunião ordinária da CIDIF, da CIDF. Hoje é 5 de outubro de 2023. Se não estiver enganado, e me corrijam, hoje é aniversário da Unicamp, né? Então, Hoje é a data de aniversário da implantação, mas a lei foi, acho que 5 ou 4 anos antes. É de 62 a lei, mas a data de hoje comemora a data que realmente foi implantada a universidade, né? tudo bem. Mas é 5 de outubro, não é isso? Isso. Dependendo da maravilha. Justificativa de ausência da Lina, da DGA, né? E também da professora Mônica, do IFGW, nenhuma delas com substituição, né? Entrando aqui primeiro nas súmulas das duas últimas reuniões, temos duas para votação, né, Ademir e André? É isso? Isso, A professor. da reunião número 6, quer dizer, nem é da última, né? A da dia que ocorreu Anteriores, 10 de isso. agosto de Isso. 2023, nossa sexta reunião ordinária, e temos também a segunda reunião extraordinária, que foi 29 de agosto de 23. Né? Exato. Consulto as conselheiras e conselheiros se algum comentário, alguma manifestação com relação às duas súmulas. Thalita, por favor. Boa tarde, professor. Boa Boa tarde, tarde a Thalita. todos. Boa Tudo bom? tarde. Eu tenho, sim, na súmula da reunião do dia 10/8, lá na Tá. linha 623, eu fiz uma pergunta, né? Eu acho que ali, esse texto, tudo bem. E na linha 635 tem a resposta do professor Sartre. Na reunião eu entendi, tá, o que foi dito, a resposta, mas quando a gente lê o texto aqui na súmula, não dá para entender o que foi respondido. O texto está bastante confuso, acho que com alguma falta de coesão, então acho que poderia fazer alguma alteração aí para que ele Linha fique, 6. né, 635, o texto que fica abaixo do 635 ali na sua resposta. Eu Tá, eu entendi a Tá. resposta na data, mas eu acho que pelo texto não dá para entender o que se quis dizer, tá bom? tá. Ok, Faremos a vai dar correção, certo. Thalita. Ok. Obrigada. Mais alguma manifestação sobre as duas súmulas? Bom, se não, vamos colocar em votação e faremos a correção dessa linha 635 para que a resposta fique coerente. E te consulto, Thalita, antes para ver se aí o entendimento ficou conforme a expectativa, né? Tá joia. Ok. Podemos colocar em votação? Então, vamos botar em bloco as duas, tá? As duas súmulas. Ah, perdão, um pouquinho antes. Valéria, vamos lá, Valéria. Boa Segura a tarde. votação aí, Ademir. Vamos lá. Eu queria ver se a gente pode votar separado, porque Vota. eu não participei da última, então eu queria votar separado. Sem problema. Se também quiser registrar o voto, dizer qual que você está se abstendo, também não teria problema nenhum, tá? Mas vamos lá. É que acho que Então, não tem essa opção na votação, né? não, mas a gente registra, tá? Em ata, não é problema. Mas, Ah, tanto faz, então. não, vamos votar, tudo bem, sem problema, que pode ter mais casos, aí alguém que possa não ter se manifestado como você, que também não tenha participado de uma ou outra, então ficaria mais fácil. Tá bom, Então, obrigada. vamos começar a votação primeiro por data, tá? Primeira de 10 de agosto, que foi a reunião ordinária, é a sexta. Essa que nós faremos a modificação na linha 635, sugerida pela Thalita. Então, estamos votando primeiro essa súmula. Por favor, Ademir. Tá aparecendo aí para vocês.
quórum está em 25, Ademir? 25 votantes, professor. Isso está correto. Acho que já... Então, atingimos aí, foram 22 votos favoráveis, com 3 abstenções. Se pudesse Vou compartilhar com vocês. disponibilizar, compartilhar, seria ótimo. Ok. Então, aprovada aí a súmula. 10/8. Galera, foi ótima sugestão que você viu que tiveram mais abstenções, né? Provavelmente até por Isso. conta da ausência, né? Ou não, difícil saber. Agora vamos colocar em votação, então, a segunda reunião extraordinária, que foi realizada em 29 de agosto. Falta alguém para votar ainda, vamos lá. Falta uma pessoa só. Aí, Isso. completamos. Tivemos um pouquinho mais de abstenção, 5 abstenções, com 20 votos favoráveis, aprovada também a súmula da reunião extraordinária. Bom, podemos entrar então na ordem do dia, enquanto o Ademir disponibiliza aí a votação, os resultados da votação. Nós temos 18 itens aqui na ordem do dia. Nos itens 1 a 4 tratam-se de serviços voluntários. As designações para aprovação estão nos itens de 5 a 17 e uma transferência de servidor em estágio probatório para aprovação passa aqui, né, que é o item 18. Então eu consulto, né, nenhum desses itens estão destacados aqui pela mesa, pela presidência aqui, e consulto se alguém quer destacar algum desses itens de 1 a 18. Thalita, vamos lá. Eu de novo. Eu queria só tirar uma dúvida. Nos itens 7 e 8, que são duas designações da prefeitura, aparece 2 vezes. Ué, ficou, não tô captando. Thalita, não tô te ouvindo. Eu Ninguém estou está me ouvindo. ouvindo? Ah, Eu estou ouvindo Eu também estou perfeitamente. ouvindo eu não, aqui perfeitamente. não tava. Estranho. Melhorou agora, Ademir? Agora tô ouvindo. Tá normal? Tá Vou bom. até trocar o fone aqui, professor, para ver se... Pois não. A Deu Andréia também estabilidade. parou aqui também, ela não ouviu também, não sei se captou, se você puder repetir, só para Claro, captar na claro. gravação, desculpa. Claro. É uma dúvida em relação aos itens 7 e 8, em que o funcionário Geraldo aparece 2 vezes como sendo um servidor substituído. Só para confirmar meu entendimento que ele tinha uma designação, essa designação ficou muito tempo sem ninguém substituir, e agora está sendo colocada, e a outra que ele estava ocupando está sendo trocada também. Então era só para confirmar se meu entendimento está correto em relação a isso. E em relação a um deles que está sendo substituído, que é o Raimundo, ele é um funcionário em estágio probatório, né, que está sendo designado. Eu queria saber se existe alguma regra nova ou se existe alguma restrição ou qualquer coisa em relação a gratificações para funcionários em estágio probatório, ou se isso continua normal, como sempre foi, enfim, né, só uma informação sobre isso mesmo. Obrigada. Obrigado, Thalita. Primeiro eu vou pedir para o Ademir sobre o nome, sobre a explicação aí do Geraldo Ferreira, e depois eu passo para a DGRH para informar sobre a regra. Ademir. Sim, na questão do Geraldo, né, do servidor que a Thalita comentou, ocorre que na certificação, como a Veri até nos informou ali, né, na PRDU, essa questão de vaga ocorreu mesmo, ocorreu a questão dele ficar, em um tempo ele fechou, o fechamento, né, a cessação da designação deles, pode notar ali, você está falando, é o item, desculpa, Thalita, você pode 7 e falar? 8. É o 7 e 8, né? 7 e 8, Isso, exatamente. No 7,
a gente colocou, na verdade, essa informação, por quê? Constando ali que a vaga encontra-se livre. A gente colocou, no caso do Geraldo José, e ele estava ocupado até dia 8/6/2022. Aí Ah, tá. cessou, ficou livre. Então a gente consta, por isso que constou essa informação. Você falou, consta o nome dele em um item, consta no outro também, né? Tá. Entendeu? Esse é um tipo de informação. Não sei se ficaria claro assim. E desde E tem 22 ele estava ocupando a outra, é isso? Isso, professor. E aí tem uma questão aí, o Geraldo estava como supervisor de sessão nesse local aqui onde está indo o Fabrício. Você vê, Sim, até 8/6/2022 ele era supervisor de sessão. Depois, no item 8, você verifica, ele estava já como coordenador de serviço, Tá. saiu para o Raimundo ocupar a vaga dele, isso. entendeu? Daí mudou a função. É, o que eu te E entendi tá correto então, né? Isso mesmo. Tá é bom. isso mesmo, Obrigada. tá? Não tem Tá bom. nenhum problema, não tem nenhum Não, não. impedimento, Era tá só para bom? confirmar. Obrigada. Nada. Veri. Veridiana, você está sem o som. Tá sem som, Veri. Bem baixinho, Veridiana, tá? O som tá bem baixo. Dá para ouvir bem pequenininho o som. Não. Será que é o foninho? Bom, se você quiser escrever no chat, ou depois, se você conseguir resolver o problema do som, eu te passo a palavra. Desde RH, por favor. Bom, boa tarde a todos. Com relação ao Ô, Cidinha, questionamento não a tinha te respeito, visto aí, dona Cidinha, por favor. a respeito do probatório, para assumir cargos gratificados, até o presente momento, nós não temos nenhuma normativa que impeça isso, né? Então, por enquanto, continua sendo possível a atribuição de cargo a pessoas em estágio probatório. Excelente, Tá. obrigada. Todo mundo esclarecido sobre os itens 7 e 8? Thalita, tudo bem? Veridiana, você Sim, conseguiu recuperar com o som certeza. aí? Você quer acrescentar alguma coisa? Continua sem, Veri. Pode ser a configuração, viu, Veri, do som aí, será? É algo que modificaria, que seria uma informação importante para a votação? Não? Então eu vou colocar a votação, depois você pode fazer o esclarecimento, tá? Então, colocando em votação os itens 7 e 8. Professor, eu fiz uma enquete com todos os itens, né? Do 1 ao 18, com todos eles. Como se fosse uma votação em bloco. Ou Tá? posso colocar como item Serão, destacado, se você... isso, põe destacar, Pode porque ser, foi né? destacado. Destacado. Põe. Ok, E já estamos votando em blocos 2 itens destacados, 7 e 8. ok. Aparecer para vocês como item destacado, né? O 7 e 8, né, no caso. E professor, aprovado por unanimidade. 26 votos favoráveis. Já temos um voto a mais, ótimo. Isso. 26 votos, por favor, se você puder disponibilizar. Disponibilizando aí para vocês. Bom, assim vencemos a ordem do dia, já estamos aqui no expediente. Primeiro,
Se você quiser já dar informação, Ademir, Sim, professor. da alteração aqui da CSA 60. Isso. Aí o expediente, a alteração da CSA 60, da FENF, né? A indicação do Isso, senhor Marcos Sérgio Zanqueta como membro em substituição à senhora Mariana Dias Garcia. Só isso. perfeito. E temos ainda agora aqui no expediente a apresentação do relatório da DGRH sobre o processo de progressão da carreira PAEP em 2023. Né? Quem vai fazer? Giovana? Vou, professor. Boa tarde, tudo bem? Então, fique à Obrigada. vontade. Boa tarde. Obrigada. Ademir, você pode compartilhar para mim, por favor? Eu não... É o que está no site já novo. Aproveitar para já falar, a gente fez uma revisão da abinha da CIDF no site da PRDU e a gente colocou lá agora um direcionamento chamado Progressão e lá estão todos os documentos relacionados aos processos de progressão desde 2019. Então tem as deliberações, instruções normativas e os relatórios finais de fechamento de cada processo. Já está lá, Ótimo. Ademir, na pastinha 23, por favor. Ou se Muito você bom. quiser me liberar aqui, eu compartilho também. Aproveitar enquanto a Ademir abre aí, professor, aproveitar para reforçar, lembrar a todos que a gente está em momento de realizar a avaliação de desempenho dos servidores. Ela abriu segunda-feira, dia 2, e vai até o dia 23, né? Pedir aí para vocês, representantes, conversarem com seus RHs, com as chefias, para estarem atentos aos prazos, com os servidores, né? Para que a gente tenha um bom processo aí com bastante diálogo e que todo mundo possa ser avaliado nessa primeira rodada de implantação da gestão de desempenho. Bem. Giovana, posso colocar você como co-host? Pode? Se eu puder, eu não estou conseguindo por aqui, Tá bom. tá bom? Já estou? Sim, já está. Estou melhor por aí. Tá bom. Obrigada. Nada. Certinho, tá dando para ver? Tá aparecendo aqui. Sim, Eu queria dar zoom nele, mas eu não sei dar. Ah, ali em cima, esse Melhora? maisinho aí. Isso. isso. Melhorou bem. Para ajudar quem tá sem óculos, igual eu. Bom, então vamos lá. O relatório está disponível, então, no site da PRDU, na abinha Câmaras, CIDF, depois Progressões, está separado por ano. E aí eu vou passar ele rapidamente, né? Mas está à disposição para todo mundo que tiver interesse dar uma olhada. Se tiver alguma dúvida depois, alguma questão, estamos à disposição sobre essas informações e todas as outras que estão lá também. Esse relatório ele fecha o ciclo, né, das 3 primeiras processos de progressão. Então, de início, a gente fez um histórico, lembrando um pouquinho das primeiras deliberações, do primeiro processo de 19, quantidade de servidores inscritos, contemplados, total de recurso investido em cada processo, a questão da Lei Complementar 173 com a suspensão dos processos de pandemia, os grupos de trabalho para revisão dos processos de 19, de 22 e esse agora de 23. Então, tem todo um panorama aí contando bem em detalhes, né, as reuniões de CIDF, os processos que foram retirados de pauta em algum momento, qual foi o andamento. Então, tá todo um histórico aí para a gente não perder, né, desse início aí de processos de progressão. E aí depois vem trazendo um pouco mais em relação ao processo específico de 2023, quantidade de inscritos, quantidade de contemplados, trazemos algumas planilhas para ficar mais claro aí a questão da progressão de 23 em números, né? Então, quantidade de inscritos, de aptos, de contemplados, divididos por tipo de segmento, por tipo de processo, por contemplados. Então, a gente traz aí diferentes recortes para o processo de 23,
trazemos o quadro, a estrutura está bem parecida com os outros relatórios que a gente já tinha feito nos outros anos, então a gente traz um pouquinho do quadro de como é que ficou a distribuição dos servidores ativos hoje nas referências dos segmentos fundamental, médio e superior, né? A gente sempre tem algumas diferencinhas aí de números em relação a admissões e aposentadorias, né? De um relatório de um mês para o outro, mas a gente traz todos esses dados. E depois a gente faz alguns comparativos em relação aos 3 processos que a gente finaliza agora em 2023, contando, né, a quantidade de servidores contemplados no total, dividido em cada processo, os tipos de processo, e como é que ficou a distribuição de servidores na referência inicial, né, que foi sempre o objetivo aí de estar realizando essa maior divisão, aí, esse espalhamento dos servidores, né, e a progressão atingindo o seu objetivo com esse quadro aí, mostrando claramente para a gente as referências do enquadramento de servidores na inicial. A gente traz também um quadro de como ficamos hoje, né, com a distribuição dos servidores em todas as referências, lembrando que esse número é um pouquinho menor que o quadro total, porque aqui a gente não tem os servidores que estão na tabela de extinção, os demais servidores PAEP estão todos aqui, né, a distribuição, como é que está o quadro hoje na universidade. Depois a gente tem a tabela em relação a 2023 de recursos financeiros disponibilizadas pela EPLAN, o total de recurso de cada SSA, o total do montante investido mensal e o valor anualizado, o cronograma do processo, então todos os documentos aí referentes especificamente a 23 e no início um histórico aí de todos os processos de progressão para que a gente tenha isso guardado aí, né, e a gente possa ter esse histórico. Então aqui tem os formulários, tem todo o processo, depois vocês podem dar uma olhada aí com mais calma, e aí estamos à disposição. É isso, professor. Obrigado, Giovana. Imagina. Excelente trabalho aí da DGRH, da equipe responsável pela progressão. Eu sempre insisto nisso, da importância que é a divulgação das informações, né? Quanto mais claras as informações, quanto mais disponíveis as informações, ajudam não só no diálogo, como ajuda na tomada de decisões, né? Sobretudo aqui para a gestão, isso é fundamental, mas mais do que isso, eu acho que essa disponibilidade de informações, o acesso a essas informações, dá sempre muita transparência e legitimidade aos processos, né? Então, eu acho que isso é fundamental que fique registrado, todos os números envolvidos, os indicadores, né, a forma de avaliação, isso vai construindo, eu acho que esse aprendizado de qualquer instituição, no sentido sempre de buscar uma melhoria e uma maior eficiência, né. Muito bom o relatório, a gente está aí hoje no expediente, né, depois a gente pode até voltar nele, se necessário, agora todos vão ter acesso aí a essas informações, até para receber críticas e sugestões. Tá? Mas de parabéns aí à equipe da GRH por esse excelente relatório. Está aberto, estamos no expediente. Bruno. Boa tarde, estão me ouvindo? Perfeitamente, Bruno. Hoje quero dar uma notícia diferente, né? Em toda a CIDF eu vim aqui perguntar para o Everaldo como está o andamento do trabalho remoto e agora mudou. Ele que vai perguntar para mim, pena que ele não está aqui. Eu queria agradecer a Cidinha, o professor Sartre, todo mundo da administração, pela criação do GT, para a gente poder implantar um piloto do trabalho remoto na Unicamp. E eu não podia deixar de vir aqui na CIDF depois de tanto encher o saco por vários anos para fazer esse agradecimento e esse aviso. Estou muito feliz. Obrigado. Bruno, o último termo não era necessário, né, porque é teu papel, né? Eu acho que não sempre estar aqui trazendo sugestões, trazendo críticas, né? Então não tem que pedir desculpa por isso, não, pelo contrário, né? Você tem uma representação e a cumpre de forma bastante digna, né? Eu acho que realmente é um avanço. Evandro, por favor.
Eu queria aproveitar o que o Bruno puxou a fila e eu só pedi a palavra para isso mesmo, parabenizar o Bruno. Eu tive a oportunidade de falar pessoalmente para ele, mas eu acho importante deixar aqui registrado. Parabéns, Bruno. Deus abençoe seu trabalho aí, porque você conseguiu conquistar essa aí, você veio sempre com muito diálogo aí, apresentando a sua proposta e você conseguiu. Cara, como é prazeroso ver quando a pessoa consegue a conquista daquela meta. Lógico, agora tem muito trabalho, né? Mas isso faz parte. Eu queria aproveitar o gancho do sucesso do Bruno, e a gente tem que ser humilde também, viu? Vou me espelhar no sucesso dele e vou tentar fazer igual. Desde quando eu entrei no CIDIF, eu falo sobre a mobilidade do funcionário. E aí eu lembro que foi falado que tinha um projeto e eu não vi mais ninguém falar nada. Vocês poderiam falar como é que está o andamento da mobilidade isonômica de todos os funcionários dentro da universidade? Parabéns, hein, Bruno, de novo, hein? DGRH, por favor. Sim, eu tinha levantado a mão. Primeiro eu quero falar do trabalho remoto, depois eu já respondo você, Evandro. Realmente o grupo foi constituído, como o Bruno colocou, né? Nós já temos um calendário de reuniões e já começamos os trabalhos, inclusive com reuniões externas aí para a gente aprender com outras experiências. E como vocês viram lá na portaria, a gente tem um prazo de 60 dias para poder apresentar aí uma proposta de piloto. Então, estamos trabalhando, obviamente o Bruno não poderia faltar nesse grupo de trabalho, né, em função do entusiasmo dele com relação a esse assunto, e com certeza vai contribuir bastante aí, para que a gente possa iniciar essa iniciativa esperada por muitos na universidade. Ok, com relação à mobilidade, Evandro, a DGRH, ela sempre fez um trabalho, né, continua fazendo, a respeito das solicitações de transferência, mas nós estamos ainda desenvolvendo um sistema informatizado que vai facilitar e muito a possibilidade de transferência dentro de regras, obviamente, né, onde ainda a gente tem essa questão de vaga e recurso muito bem definida, obedecendo à certificação das unidades, às necessidades de continuidade das atividades. Então, enquanto tudo isso não fica pronto, nossa equipe tem trabalhado de forma, vamos falar, manual mesmo, né? Então, a gente recebe as solicitações de transferência, conversa com os servidores, busca nas unidades vagas, e isso só melhora quando a gente tem o concurso público vigente, que é o nosso caso agora, né? Então, a gente tendo o concurso público vigente, no caso administrativo, a gente tem o de médio, superior, vocês estão acompanhando, foi aberto dia 26, o edital, né? É importante até divulgar para toda a comunidade aí, incentivando as pessoas a prestar o concurso superior. Então, por hora, a gente consegue trabalhar melhor a mobilidade, tendo concursos vigentes que possibilitam fazer a reposição imediata de alguma vaga, ou imediata, ou de forma combinada, a partir de uma solicitação de transferência. Então, acredito que a gente vai acabar saindo com esse sistema em função das outras demandas que a gente acabou assumindo no início do ano que vem. A gente já gostaria de ter tido agora, nesse período, né, com a homologação dos concursos, mas ainda não foi possível. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido. A gente está trabalhando para a gente ter uma facilidade, até acreditando, né, que para ter uma política de desenvolvimento de pessoas, é importante que as pessoas tenham a possibilidade de mudar de atividade e local de trabalho, de função nunca, né? A função só via concurso público. Ok? Mas estamos firmes aqui no trabalho, para que isso vire realidade. Obrigado, Cidinha. Bom, já que você tocou também no assunto aí da certificação, que eu acho que acompanha todo esse processo, Sim. lembrando que nós conseguimos agora na CADE, primeira fase, da certificação da DGA, né? Foi o nosso primeiro órgão. Agora, já dentro desse processo de certificação, lógico que nós temos certificado o tempo inteiro, como foi o caso da DEAS,
Mas dentro desse novo processo, né, a DGA estreou e fizemos aí a aprovação já da nova estrutura certificada na CAD, né? Agora, na sequência, começamos aqui pelos os órgãos centrais, as pró-reitorias, e vamos fazer a sequência com o cronograma que já está estabelecido há algum tempo, tá? Beth, por favor. Beth? Eu estou perdida aqui com o braço só aqui no mouse. Mas assim, Sem pressa, Beth, sem pressa. Não me pressiona que daí eu já estou Gênio! caindo aí, vou espanar, né? Então, eu queria só fazer uma pergunta. Primeiro, também parabenizar o Bruno aí porque eu acompanhei de perto essa luta do Bruno aí pela discussão do trabalho remoto, né, Bruno? A gente sempre aí torcendo para que tudo desse certo. E falar para o Evandro que eu entro nessa briga com você também, viu, Evandro? Eu entro nessa daí com você, porque também acho que é uma discussão importante, embora a Cidinha tenha sido muito explícita na explicação dela. Então, assim, quero fazer só uma pergunta para a Giovana, que ela passou o relatório bem rapidinho, Giovana, e aí a minha dúvida, se aquele final, aquele calendário que está lá, que você passou bem rapidinho, se é o calendário do anterior ou se já tem uma proposta de calendário já estabelecido para o próximo, né? Eu sei que não vai votar hoje, tudo, mas eu só queria saber. E outra coisa que eu queria aproveitar, Cidinha, não é uma pergunta que eu só estou fazendo, é uma pergunta que me fizeram. Um exemplo, tá? Uma pessoa está buscando transferência de uma unidade para outra, com aval, já conversado com a chefia e tudo mais. Essa pessoa ela tem que ficar trabalhando na unidade de origem até que essa vaga saia, correto? É só uma dúvida que eu queria tirar e depois, assim, de uma pergunta que me fizeram. Por exemplo, eu estou na biologia, mas eu quero ir, sei lá, para outro lugar. Até que eu ache esse outro lugar, eu tenho que ficar trabalhando no meu local de origem, correto? É só uma dúvida, tá bom? E o calendário, que para mim eu acho que é assim, importante saber se já tem alguma proposta de calendário ou não. Obrigado, Beth. Cidinha, acho que você Sim. responde a transferência e aí a Giovana o calendário. Por favor, Cidinha. Sim, Beth, correto. Enquanto não haja a combinação, o acerto da transferência, onde fique tudo correto, um novo local de trabalho, a pessoa tem que continuar trabalhando no local onde ela está lotada, né? Então, até ter a formalização. Pode haver algum tipo de negociação compartilhada entre a universidade de origem, a unidade para onde ela está indo? Até pode, mas não pode assim, tipo, a pessoa vai ser transferida, ela não vem mais trabalhar, ela vai ficar em casa, não. Ela tem que continuar trabalhando até que a transferência dela seja documentada, seja concordada com as partes, né? Então, Tá tem que bom. aguardar a documentação. Obrigada, Cidinha. Eu fiz uma pergunta que, na verdade, eu já tinha respondido para a pessoa, respondi com toda a segurança, assim como você falou, mas eu gostaria de registrar que eu trouxe isso daqui para cá, porque a pessoa pede, pergunta para o professor Sartre, né? Coitado do Sartre, se ele der o WhatsApp para mim, ele está na roça, porque todo dia tem uma pergunta para o Sartre. Então, por isso que eu estou registrando essa pergunta aqui, mas eu já passei essa orientação dessa forma, Cidinha, porque eu já acompanho, né? Eu sempre vou buscar informação antes. Mas era para perguntar para o Sartre. Pergunta para o Sartre. Está registrado aqui, o professor Sartre está aqui, a Cidinha está aqui. Então, está registrada a minha pergunta na CIDF, como fui solicitado, tá? Mas, Beth, a bem da verdade, diga que quem respondeu foi a Cidinha, né? Que o Sartre não sabia, Não. tá? Aí, inclusive, Não. as perguntas reduzem. Não, é por causa da CIDF. Pergunta para o Sartre lá. Mas ele foi testemunha. Não, testemunhei a isso? pergunta e a resposta. Se alguém falar, não, a Beth Obrigada, trouxe viu? a questão, trouxe a questão. Obrigada, Obrigado, Beth. Obrigada. Giovana, sobre o calendário, por favor. Claro, o calendário que está no relatório é o que já foi, Beth, é para ficar de histórico lá, né? Principalmente porque esse calendário de 23 a gente teve que no final fazer uma retificação por conta daquele consul extra que teve, então, para ficar registrado. Toda a documentação do próximo processo de progressão, a gente vai trazer para vocês numa CIDF extra, né? A Ademir deve estar aí para soltar o convite. Semana que vem você já recebe a documentação para estar lendo, né? As propostas de alteração da deliberação e da instrução normativa e o relatório final do comitê, e aí sim com a proposta de cronograma para 24.
tá? Então, nas próximas semanas aí a gente já vai estar fechando tudo isso para 24. Obrigado, Obrigada, Giovana. Giovana. Thalita, depois te levou a palavra. Cidinha. Thalita, por favor. Isso. Sobre esse assunto da mobilidade, a gente tem visto aqui que a DGRH, né, tem atuado de uma forma diferente agora. A gente, por muitos anos, acho que a gente passou, né, tentando fazer transferências de funcionários, tanto para vir para a unidade, como para ir buscar outra coisa, de forma bastante amadora e solitária, né? Então a gente sabia de alguém que queria ser transferido, a gente ligava para o AT ou para o diretor da unidade, tentava negociar e as coisas não davam certo. Aí quando estava mais ou menos certo, a gente fazia um ofício. Isso sempre foi um desafio, né, para quem está gerindo equipes, enfim. E hoje em dia, não sei se para tu tem funcionado assim, mas aqui a DGRH tem atuado de uma forma bastante forte nisso, né, pelo menos na interação aqui com a DEP, e tem sido muito bom para a gente, porque a DGRH assumiu essa coisa da mobilidade agora, né, então se o funcionário tem interesse, se ele busca a DGRH, ele diz que tem interesse em sair, ou ele, aquele que quer entrar, né, às vezes as pessoas nos procuram, não tem uma vaga aí para mim, a gente orienta a procurar o DGRH, é aberto um processo, isso tem sido feito com mais transparência, com mais cuidado, e eu acho que isso tem ido num caminho muito bom, viu, Cidinha? Então, parabéns à equipe que está trabalhando com isso. Obrigada, né, por essa ajuda, porque é sempre um desafio essa coisa do funcionário que quer sair ou que quer entrar. E de fato tem sido muito bom esse apoio do DGRH nesse assunto para a gente. Obrigada, é isso. Obrigado, Thalita. Cidinha, por favor. Professor, deixa eu só falar, Cidinha, porque sim, tinha uma pergunta do completa. Pfeiffer no chat, eu não tinha visto, desculpa. É sobre o material do comitê, a gente vai apresentar junto, não está incluído nesse relatório que eu apresentei agora, ele está junto com as documentações para revisão de 24. Eu não tinha visto a pergunta antes, desculpa interromper. O relatório do comitê, né, sobre o processo 23. Ok, está na frente. Cidinha, por favor. A gente fala relatório da DGRH, relatório do comitê, às vezes cria uma certa confusão aqui, né? Então, deixar bem claro. Cidinha, por favor. Obrigada, Thalita, aí pelo feedback aí das nossas ações nesse sentido. Nós, de fato, estamos trabalhando fortemente nisso, porque nós entendemos que é um papel importante da DGRH atuar, e a gente tem visto, assim, tem trabalhado muito com todas as unidades e órgãos no sentido de mudar o processo, porque fica muito desgastante quando uma unidade ou uma chefia entra em contato diretamente com o servidor, convida aquele servidor para atuar numa unidade X, e, na verdade, sem combinar nada com a instituição de origem, com a chefia, com a direção, e muitas vezes tem outras dificuldades na liberação, né, dessa pessoa, porque às vezes ela faz uma atividade essencial naquele lugar, ou seja, é necessário mediação, negociação, não é que a pessoa nunca vá sair daquele espaço, mas tem que ser trabalhada a saída dela. E no primeiro não que a pessoa recebe, nesse início aí de tratativa, causa frustração, causa desmotivação, então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem pedido muito às unidades que não façam não tem esse tipo de iniciativa, que procure a DGRH, apresente a sua vontade, que todo mundo sente junto para negociar a possibilidade da transferência, e a gente tem tido bastante êxito nisso, porque o servidor ele fica muito magoado, chateado, achando que aquela unidade está querendo prejudicá-lo, e às vezes não é nada disso, né? Então, a gente tem que trabalhar para que as pessoas tenham esse direito à mobilidade, mas de uma forma saudável, com menos conflito. Então, nós estamos trabalhando fortemente nisso. Por isso que o sistema informatizado ele vai nos dar mais apoio nesse tipo de trabalho, porque hoje a gente tem uma equipe pequena, a gente fez um concurso que está aí na praça de psicólogo também, porque isso é tratar as relações, tratar, às vezes, muito conflito, e a gente está com uma equipe bem pequena, então a gente está com um concurso em andamento, foi divulgado agora, junto com o edital aí do profissional de administração, do superior, e são duas coisas, né? Aumento de equipe e também sistema informatizado para possibilitar, integrado, né,
com a questão de certificação, do quadro de vagas, para as pessoas terem mais clareza do processo e a gente conseguir ter uma atuação mais pontual nisso daí. Então, estão trabalhando por hora desse jeito que a Thalita disse, né? mais pontualmente em algumas demandas que nos têm chegado, mas o futuro já está desenhado. Acho que é um processo de recursos humanos, é algo que a DGRH tem que assumir junto para possibilitar uma ajuda às unidades. Os RHs têm nos ajudado muito, têm respondido muito bem a isso, já conversamos sobre esse assunto no RH em Rede, então está sendo muito construir essa nova visão junto com os RHs das unidades, está sendo muito, muito bom, né, e muito necessário. Então, dessa parte, era isso que eu queria dizer, mas eu tinha pedido, tinha levantado a mão, para fazer uma divulgação. Eu imagino que todos vocês tenham recebido por e-mail uma solicitação de preenchimento, de responder um questionário, né, que está sendo colocado aí para toda a comunidade da universidade, sobre as relações de trabalho aqui na universidade. É uma exigência do TAC, né, que trata a questão do assédio moral, que a universidade, de tempos em tempos, faça uma pesquisa sobre as relações de trabalho no conjunto da universidade. Então, essa pesquisa está direcionada a servidores técnicos, todas as carreiras, vamos dizer assim, e os terceiros também. Dessa vez, vai entrar os terceiros. Quem está à frente dessa pesquisa é o CESIT, na pessoa do professor Dari, que é um centro de estudos do Instituto de Economia, e o grupo de pesquisa é composto por docentes da Faculdade de Educação e do IFCH também. Na pesquisa, nas divulgações, tem lá a equipe de pesquisa, é um pessoal muito colaborativo, e a gente está contando com a colaboração de todos. Solicito que vocês divulguem seus espaços sobre a necessidade das pessoas responderem essa pesquisa, que é muito importante para que a gente trabalhe no sentido de melhorar nossas relações de trabalho no conjunto da universidade. Numa reunião que nós tivemos com o promotor, logo no início da gestão, ele lançou um desafio para nós, enquanto Unicamp. Se nós, enquanto instituição de ensino, e uma instituição como nós, com a credibilidade que a Unicamp é em vários outros assuntos, né, que nós deveríamos também trabalharmos para ser exemplo de relações de trabalho para outras instituições e organizações. Então, esse é um desafio nosso, né, de todos nós. Então, e essa pesquisa vem nos ajudar no sentido de depois, né, dos resultados, fazer com que a gente tenha ações importantes aí para melhorar a qualidade nas relações de trabalho que são boas, mas sempre tem algo a melhorar, né? Então, era isso, professor. Obrigado, Cidinha. Antônio Marcos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, Antônio. Ok. Na verdade, é só um registro mesmo, em relação à mobilidade. Também registrar aqui o meu agradecimento na pessoa da Cidinha, agradecer a DGRH e a toda a equipe, que aqui no IG é o primeiro processo que a gente está fazendo dessa forma, dessa interação aí com a DGRH. Ainda não finalizamos, mas estamos no processo de. Então, é só um agradecimento mesmo. Eu acho que é importante essa participação da DGRH e ajuda bastante as unidades nessa mobilidade, nessa tratativa aí de mobilidade. Era só para registrar mesmo o agradecimento. Obrigado. Obrigado, Antônio Marcos. Muito obrigada, Marcos. Não estou vendo mais nenhuma inscrição. Eu queria só também aproveitar e fazer esses dois comentários aqui sobre a DGRH. Primeiro, Cidinha, eu já fiz essa manifestação na CBND e queria fazer em público aqui de novo, que foi até por conta de setembro, ter feito ali meu exame anual na DSO, né, Departamento de Saúde Ocupacional, e eu fiquei absolutamente impressionado com a excelência do atendimento. Eu confesso que vou fazer 60 anos, nunca tinha tido uma consulta tão completa,
né? Até assusta, né? Porque começam a perguntar e você sabe como é que a gente procura acha, né? Na questão de saúde, mas realmente uma consulta, um atendimento, um horário, foi realmente algo que me surpreendeu, e aqui queria até fazer uma meia-culpa no sentido de que, por procurar minha ficha ali, eu não tinha algum tempo que eu não aparecia por lá, né? E o correto seria irregularmente, né? Pelo menos anualmente, né? Então, mas fica aí meu registro do excelente trabalho da DSO, tá? E segundo, em relação aí a essa interação da DGRH com o CESIT, todo mundo sabe aqui que essa é a minha unidade, que é o CESIT fica no Instituto de Economia, é a minha unidade, a unidade do Bruno, que está aí, né, Bruno? Foi a unidade onde você estudou, né, Bruno? Não que você está hoje, né? Onde você volta. Sem dúvida, o CESIT tem um trabalho de excelência reconhecido pelo próprio Ministério Público, não só aqui, mas geral, como um principal centro de estudos sindicais e de economia do trabalho do Brasil, né? Há uma prestação de serviço excelente, inclusive para os governos estaduais e federais, não é de hoje, uma relação muito forte com o DIEESE, né? Então, é realmente um centro desses que a gente tem orgulho de ter na Unicamp, e é bom saber, né, o que essa aproximação aqui da DGRH, com o centro, que certamente vai trazer resultados bastante positivos. Então, reforço aí a solicitação da Cidinha também de todos responderem à pesquisa, né? Isso ajuda muito, esse papel nosso de prestação de contas, né, para o Ministério Público em relação, inclusive, a esse TAC, né, de assédio, e nós temos outros também assinados ali, né, Cidinha? Então, isso é absolutamente fundamental, tá? Cidinha, por favor. Obrigada, professora, aí, pelos comentários, né? Depois da reunião da CVND, eu passei, naquele dia, felizmente, tinha reunião da equipe da DSO. Então, eu pude, no mesmo dia, passar para eles essas informações, eles ficaram muito contentes, né? Quando as pessoas recebem reconhecimento, eu acho que não tem coisa melhor no trabalho a gente ser reconhecido. Então, ele retorna aqui os agradecimentos de toda a equipe. Foi um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, começou lá com a figura do Dr. Satoshi, né, que veio da Faculdade de Medicina nos ajudar aqui no passado a organizar a saúde ocupacional, e agora a gente está tentando não, né? Nós estamos propondo, fazendo uma reforma física aqui para poder materializar ainda mais esse trabalho que eles vêm desenvolvendo. Com relação à questão da pesquisa lá que está sendo direcionada pelo CESIT, foi por meio dessa pesquisa que eu acabei conhecendo o trabalho do CESIT, e nos últimos 4 anos eu tive a felicidade de trabalhar lá, de ficar lá, e conhecer o trabalho, de poder aprofundar um pouco, estudar um pouco, né, o mundo do trabalho, as relações de trabalho, né, em vários aspectos econômicos, sindicais, a relação de trabalho. Tem até uma divulgação na página da Unicamp, que uma pesquisadora de lá, Marilane, vocês podem ver, falando de uma pesquisa sobre o trabalho da mulher, né, no mercado de trabalho, quanto a mulher, os salários são diferenciados. Então, assim, quando vocês puderem, entrem lá no Instituto de Economia e olhem os trabalhos do CESIT, as publicações. São pesquisadores de excelência, né, que tem lá o CESIT, os da casa e os colaboradores. Mas, junto com essa pesquisa que a gente está fazendo lá, de relações de trabalho, tem uma outra pesquisa muito importante também para nós na Unicamp, que essa está em parceria com a DGA, que é sobre o assunto terceirização, né? E participa da pesquisa junto conosco lá no CESIT, promotores da área do trabalho, e que a gente vem atuando e estudando o assunto no sentido de que a universidade pode contribuir para esse assunto, não só internamente, quanto externamente, né? A olhar seus contratos, a lutar pela não precarização do trabalho. Então, a gente já aconteceu um seminário esse ano sobre esse assunto, com a participação de várias pessoas do Ministério do Trabalho, não só da região, mas de outras regiões do Brasil. E eu acho que a gente tem que buscar essa modalidade, né? Eu acho que nós temos uma instituição que produz conhecimento, que produz boas práticas, e nós temos que buscar um jeito de reverter
tudo isso para nós também, né? Enquanto funcionamento, enquanto política, enquanto procedimentos. Então, nós temos buscado algumas parcerias nesse sentido, né? E tem dado certo, né? Da gente conseguir professores, né? Com bolsas de alunos pós-doc, para nos ajudar a estudar assuntos que trariam resultados e desenvolvimento institucional, e a lei do ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, são pesquisas, contribui para a carreira do professor, contribui, o resultado das pesquisas contribui para a nossa mudança institucional de atividades, ou seja, reverter para a parte administrativa da universidade todo um conhecimento que é produzido aqui também. Então, era mais, já que eu falei só da pesquisa, que está em curso aí a questão das relações de trabalho, queria aproveitar também para divulgar esse estudo que está sendo feito lá sobre a questão da terceirização, que é algo também importante, né, para nós. Obrigado, Cidinha. Não vejo mais nenhuma inscrição, manifestação. Luiz Carlos, por favor. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, Luiz. Bom, eu queria divulgar a nossa ação aqui, que é uma ação da Semana do Servidor, pessoal aqui do GGBS e alguns outros órgãos, né? Então, o pessoal do Gabinete do Reitor, o pessoal do Adilton, SIC, o pessoal do Fabinho, e SBC, e outros órgãos, né? FOP, Prefeitura aqui do campus de Campinas e Limeira, e, enfim, nós vamos fazer uma ação na Semana do Servidor, do dia 23 a 27. São várias ações que nós queremos fazer, palestras, ações de bem-estar, saúde, esporte, e amanhã nós vamos lançar o site sobre esse evento da semana. Então, eu queria que as pessoas pudessem fazer parte disso e pudessem, de alguma maneira, contribuir conosco, com a presença, pudessem divulgar nos RHs, pudessem divulgar em todos os lugares aí, porque é uma semana que contempla a todos, né? A ideia é que os servidores possam se utilizar do espaço, utilizar das nossas ações, para que tenham um momento de integração e descompressão. Acredito que vai ser uma ação muito pioneira que nós estamos fazendo. Isso nunca aconteceu, mas vai ser uma ação bastante com a cara de cada unidade. Nós conseguimos aí bons contatos e boas reuniões, estamos nos planejando desde setembro para que a gente possa atender essa demanda aí do gabinete e também da própria comunidade de servidores. Obrigado. Obrigado, Luiz. Mais alguma? Bom, não vejo mais nenhuma manifestação. Queria, então, agradecer aqui a presença de todas e todos. Ademir ou André, quando é que é a nossa próxima? Nós temos uma extraordinária agora do dia 17. Confirma o horário, dia 17 de outubro, né? Isso. Confirma o horário, por favor. Isso, professor, dia 17/10, às 9 horas da manhã. A gente vai estar enviando aos membros para eles agendarem. Essa é a nossa extraordinária, né? Essa é a nossa extraordinária. E a nossa ordinária é quando? Essa ordinária, ela passa a ser agora em novembro, no dia 9/11, professor. 9/11, a nossa ordinária. Que aí é no horário normal, né? Às 14h30. Às 14h30. É isso? Isso, exato. Então, atenção aí, que a extraordinária é às 9 da manhã, pessoal. Uma boa tarde a todas e todos. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima. Um abraço. Boa Tchau, tarde, gente. tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.